Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês já ouviram falar de livre-arbítrio? Então cuidado. Cuidado com o teu poder de decidir sobre a tua vida. Isso é muito sério. Mas eu começo com esse texto, meus irmãos, pela força dele. É uma verdade muito forte, muito forte, muito forte mesmo. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Amém? Mas hoje eu quero ministrar para vocês a respeito então de uma história assim, sobrenatural, a história de Esther. Então abra no livro de Esther e entendo que tem tudo a ver com esse texto. O texto que eu li de Jó não foi a pretexto. Amém? E então, eu vou contar a história de Esther para vocês, né? Nós vamos caminhar pela história. E como hoje eu sei que se você está aqui, você não está com pressa. Se você está aqui, você está em paz. Você veio porque você queria estar na casa dele, ouvir a voz dele. Então hoje eu estou mais tranquilo do que nunca. Eu quero que eu não vou começar pelo início da história, só para respaldar o texto de Jó que eu acabei de ler. Você abre então Esther capítulo 4, verso 14. Esther 4,14. Tudo bem? Perdoe a expressão que eu vou usar. A grosso modo, acho que todos conhecemos a história de Esther, né? Uma judia que se tornou rainha da Pérsia. Isto é sobrenatural. Então, partindo do princípio que vocês sabem do que nós estamos falando, que vamos tratar, o capítulo 4, verso 14, lemos assim: porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E preste atenção agora. E quem sabe se para conjuntura como esta é que fostes elevada a rainha? E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha? É Mardoqueu falando com sua filha adotiva, mas filha, que tinha chegado à condição de rainha. E agora ele traz para ela uma palavra desafiadora. Quem sabe você chegou a essa posição para cumprir os propósitos de Deus? Quem sabe você chegou a essa posição porque esse momento iria acontecer. Os judeus sendo sentenciados à morte. Amém, meus irmãos? Eu quero dizer mais uma frase antes da gente orar. Onde você está? Onde você está? O que Deus já te deu, o que Ele colocou na sua vida, e eu quero que você se responda: qual o propósito de Deus na minha vida? Por que eu estou aqui? Por que eu cheguei onde cheguei? Por que eu tenho o conhecimento que tenho? Por que eu tenho o dom que tenho? Por que eu tenho essas habilidades que eu tenho? Qual será o propósito de Deus na minha vida? Será que foi mero acaso? Ou será que Deus tinha e tem um propósito na sua vida? Vamos orar? Grande Deus e eterno Pai que estás nos céus,
Santificado seja teu santo e bendito nome, hoje e sempre. Que a minha vida, que a nossa vida, Senhor, seja um propósito, um projeto, Senhor, para o teu evangelho, para a tua causa. Que a nossa vida seja uma vida com propósito dentro dos teus planos para cada um de nós, para a nossa família, para a nossa igreja, para a nossa cidade. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te pedimos, dá-nos discernimento. Fala conosco, Senhor. Cada um de nós aqui temos uma vida, temos provavelmente propósitos distintos, ó Pai, que tu estejas incomodando o meu coração e cada coração aqui nessa noite, e que a tua palavra, Senhor, possa nos despertar, possa nos exortar, possa nos levar a entender o que tu queres de cada um de nós. Que a tua palavra viva que possa frutificar em nossos corações. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bem, é uma história longa, uma história linda. O contexto é bem o seguinte. Talvez você pergunte, mas por que o povo judeu estava espalhado, né, por lá? É simples de explicar. O exílio babilônico foi tremendo. Muitos judeus foram levados para a Babilônia, você sabe disso. Não foram só aqueles 4 jovens lindos, bonitos, né? Foram deixados para trás apenas os velhos, os que não tinham muito que dar e contribuir, né? Mas uma grande quantidade foi levada para a Babilônia. Só que quem crescia, alguns anos depois, né? Eu não vou aqui ficar dando datas para vocês. O Império Persa que cresceu, engoliu inclusive o Império Romano. Mas não houve aquela destruição de povos. As pessoas podiam ficar na terra onde estavam. E muitos judeus, foi dado a liberdade, inclusive, de muitos voltarem para Jerusalém, mas outros não quiseram voltar, porque já estavam estabelecidos, tantos anos ali, já estabelecidos, tinham suas casas, tinham sua vida, e se nós podemos viver aqui, continuaram vivendo ali. Então esse era o contexto. Pós-exílio, o povo espalhado por ali, acolá, etc e tal. Porque quando a gente fala assim, quando eu pesquisei, o Império Persa cresceu demais, gente, cresceu demais. Eram 127, se minha memória não recorda, porque eu não anotei, porque achei que era irrelevante, mais de 127 províncias de domínio, da Índia até a Etiópia, se minha mente também não está falhando. Era uma extensão muito grande, por isso ali a presença de judeus por ali. Então esse era o contexto. O rei Assuero era o que estava dominando todo esse império, né? Muita riqueza, muito domínio, muito poder. E imagina a soberba por onde andava, né? E aí a história começa contando que um belo dia, ele decidiu fazer um grande banquete para expor, para exibir todo o domínio dele, toda a riqueza dele, etc e tal. E o texto diz que passaram vários dias comendo, bebendo, ele mostrando as riquezas, mostrando o palácio, mostrando todo o poderio e toda a riqueza, etc e tal. Aí o texto diz que a um determinado momento já tomado pelo vinho, né? Eu estou aqui no primeiro capítulo, nos primeiros versos aqui do livro. Ele decidiu exibir a sua rainha, que era Vasti. Decidiu exibir a beleza da sua rainha. Os príncipes, os convidados,
todos, o texto bíblico diz assim, já estavam alegres do vinho. Vamos no popular, já estavam bebum. Já estavam lá. Ele decidiu exibir a rainha. Manda chamar Vasti, e ela diz: não vou. Imagine, né? Disse não para o rei. O que vocês acham que aconteceu? O texto nos explica que ele ficou muito irado, mas ele não tinha o que fazer no momento. Ele consulta inclusive os seus conselheiros o que ele podia fazer. Ele foi aconselhado vou usar a expressão que não está na Bíblia, né? Exilá-la. Ela ficou proibida, e ele fez isso por decreto, proibida de nunca mais se apresentar diante do rei. Nunca mais se apresentar diante do rei. E o que também os conselheiros disseram? E o que você faz? Escolha outra rainha, mais bonita do que ela, mais linda do que ela. E ele se agradou da história. E ele faz exatamente isso. Ele estabelece um concurso para escolher a nova rainha entre as donzelas do seu reino, né? E eu imagino como deve ter sido isso. Mas o texto vai e diz que ele olhou para Esther e se apaixonou por Esther. Se apaixonou por Esther. Mordecai, o pai dela, eu fiz as contas e eu entendi que ele era primo dela, né? O tio dele, que morreu, então ela era filha do tio dele, e ele assumiu e criou Esther como uma filha. Ele chega para ela e diz assim: olha só, filha, não diga que você é judia. Não diga que você é judia. E não lhe foi perguntado, ela também não disse. Para caminhar com a história, ela foi declarada a rainha de todo aquele império, a rainha do grande rei Assuero. Tremendo isso, gente. Capítulo 2, verso 17, a gente encontra isso lá. E eu quero destacar aqui algumas coisas. Saiba que quando Deus tem propósito na nossa vida, aquilo que a gente não pode fazer, Ele faz. Agora, aquilo que a gente pode fazer, Ele não faz. Deus, que conhece o teu amanhã, o meu amanhã, Ele conhece o nosso amanhã. Ele sabe o que vai acontecer, por exemplo, na nossa nação ano que vem. Nós estamos aqui, todo mundo aqui ansioso, né? Está ansioso, preocupado. Esse nosso desgoverno que a gente vive aí, né? E não falando só do nosso governo, mas falando até o mundo, graças a Deus, está passando, não sei se vocês têm percebido isso, está passando por uma mudança assim, quase ensurdecedora, graças a Deus, mas olha só, nós estamos angustiados, mas vocês acham que Deus já não sabe o que vai fazer? O que vai acontecer? Deus sabe tudo. Para Deus não tem ontem e amanhã, porque Ele conhece o ontem e conhece o amanhã. Ele sabe até a decisão que você vai tomar amanhã. Ele sabe o que você vai comer amanhã. Ele sabe se você vai tropeçar amanhã. Ele sabe tudo. Então, por que eu digo isso? Preste atenção. O que te é impossível, Deus faz. Tomou aquela menina, aquela jovem judia, e colocou no trono, ao lado do rei mais poderoso daquele momento. Uma judia. Deus já fez isso várias vezes, não fez? Lembra de José? Lembra de Daniel? Lembra de
Quem mais? Me ajude aí. Nós tivemos mais. Teve... Moisés. E tem mais, tá? Quando eu estava lá adotando, eu anotei alguns e esqueci de alguns aqui, mas tudo bem. Deus faz isso. Deus se antecipa e o impossível Ele faz. O impossível Ele faz. Agora, o que é nossa responsabilidade, nós temos que fazer. Ok. Vida que segue no reino. Esther está lá, né? Já tomou posse do palácio, já era a rainha de fato, etc e tal, e a vida que segue. O texto então, não é que ele muda de roteiro, mas ele começa a nos contar algumas coisas que vão fazer sentido daqui a pouco. O texto vai dizer que um homem chamado Amã, importante. O texto diz assim: e o rei Assuero decidiu engrandecer Amã. Eu fiquei me perguntei à inteligência artificial, por que será que Assuero engrandeceu Amã? Tem algum motivo? Não tem motivo. Fui para o Google, perguntei, não tem motivo. A Bíblia só fala que ele engrandeceu. Mas eu, curioso que sou, assim, tem alguma coisa aí. Né? Por que ele coloca essa história assim? Né? Claro que a história vai nos mostrar que esse homem se levanta como uma terrível oposição aos judeus. Mas, falando do engrandecimento, nós vamos ver isso lá na frente. Nós vamos ver lá na frente, chamou minha atenção. E olha aí, olha o motivo. Sabe o que eu vi? Sabe o que eu vi? Que esse Amã era um homem riquíssimo. E às vezes, tratando do mundo comum, isto é motivo. Isso é motivo para que os governantes gostam de ter homens ricos ao seu lado. Ricos ao seu lado. Eles não gostam de ter pobres ao seu lado. Eles não colocam no lado da sua cadeira, no seu gabinete, homens comuns. Mas eles gostam de ter à sua volta homens poderosos, ricos. E Amã era um homem riquíssimo. Só para adiantar para vocês, olha só, lá adiante na história, foi onde eu pesquei isso. Esse Amã, tomado de ódio, ele convence o rei a mandar matar todos os judeus. Não é assim que vocês chegaram lá na história? E sabe o que ele fez? Quando ele convence o rei, ele conta uma história para o rei. Ele diz assim: olha, esses judeus não obedecem às suas leis. Ele até usa uma frase assim, a frase da covardia, né? Se tu achar bem, deve exterminá-los. Se tu achares bem, ele está sugerindo, mas dizendo, mas você decide, né? Mas olha o que me chamou a atenção. Ele disse assim: eu me proponho a pagar 10.000 talentos àqueles que matarem judeus. Olha só, nós estamos falando de um povo. Ele se propôs a 10.000 talentos, não sei o que é isso. Fui lá para a linguagem de hoje, disse que eram 340 e poucos quilos de prata. Não é pouco. Não é pouco naquela época, não é pouco. Hoje muito menos. Eu vou pagar a cada um. E ainda, olha a sutileza desse homem. E eu vou pagar a cada um para que esse valor vá para o tesouro do rei, né? Usando minha linguagem. E o rei falou assim: gostei da ideia. E baixou o decreto. Foi daí que eu entendi. Era um homem riquíssimo. Porque não era 10.000, era quantos 10.000 fossem. Estão entendendo? Não era 10.000 pelos judeus, por cada judeu, é o que está lá, por cada judeu. Meu Deus! Pois é,
Esse homem foi engrandecido e colocado acima de todos os príncipes de Assuero. Se tornou uma grande e poderosa autoridade junto ao rei e os seus súditos. O texto, me desculpe que eu não estou lendo o texto para não cansar vocês. Tudo bem? O rei, enfim, com toda essa vaidade e com a posição que ele assumiu, o texto diz que as pessoas se encurvavam e se inclinavam diante dele. Capítulo 3, é a história é o trecho de Amã. As pessoas se inclinavam diante dele, se prostravam diante dele quando ele passava. Eu imagino a soberba desse homem andando nas ruas. E quando eu digo que imagino, eu estou tomando por base o contexto da história, gente. Mas ele passou por um homem chamado Mordecai, o pai da rainha. Ele só não sabia que era o pai da rainha, né? Era um judeu, isso ele sabia. E Mordecai não se inclinou e não se encurvou diante dele, não se prostrou diante dele. Não vou me prostrar diante de um homem, eu me prostro diante do meu Deus. O texto não diz isso literalmente. Não se prostrou. Amã ficou tomado de ódio contra Mordecai. Tomado de ódio contra Mordecai. E tudo que ele queria era acabar com a vida de Mordecai. Tudo que ele queria era acabar. Quem é esse plebeu que não se encurva quando eu passo, que não se inclina diante da minha autoridade? Quero destruir esse homem, acabar com a vida desse homem. Literalmente o texto vai dizer matar esse homem. Mas ele teve uma sacada assim, daquelas, sabe, diabólicas. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou lá convencer o rei. E vou ser repetitivo, né? Porque eu dei um pulo para falar do dinheiro dele, né? Da riqueza dele. Vou convencer o rei que essa raça de judeus tem que ser banida. Por conseguinte, Mordecai vai junto, né? Por conseguinte, Mordecai. E o rei caiu nessa esparrela e assinou o decreto, dando autoridade para qualquer um matar qualquer judeu. E ainda receberia recompensa por isso. 10.000. Esqueci o nome da moeda. Talentos? Não. Mulher? É isso? Não. É. Ok, gente, olha. E agora? Diríamos, né? Sinuca de bico. Não tem como sair. Não tem como se livrar. Mordecai, então, vai ao encontro. Não, a primeira coisa que o texto diz que ele fez foi o seguinte: ele se humilhou. Ele rasgou suas vestes, se vestiu de pano de saco, jogou cinza sobre a sua cabeça e ele foi e se colocou nas escadas à porta do rei. E ficou ali e jejuou e não comeu e se prostrou e se humilhou. Ele clamava ao Senhor, mas a postura dele era diante do rei, porque ele sabia que dali tinha saído aquela ordem. Esther, quando soube que o pai dela estava lá, largado, sentado à porta, humilhado, o texto diz que ela pegou roupas e mandou para ele, para que ele se trocasse, se vestisse, e ele se recusou. E o texto diz que então ele a fez saber toda a trama que tinha sido forjada contra os judeus. Por isso eu li o verso 14 do capítulo 4. No primeiro momento ela achou que não tinha o que fazer. Como fazer? Você precisa ir diante do rei
e pleitear pelo povo. Ele até é desafiador, porque ele diz assim para ela: você acha que, por acaso, em algum momento, você não será descoberta como judia? Você acha que essa sentença não está também sobre você? E é quando ele diz: provavelmente você está nessa posição para esse momento. Provavelmente Deus fez o impossível na sua vida para que agora você pudesse fazer o que te é possível. Deus nunca vai pedir a nenhum de nós para fazermos o impossível, mas Ele nunca vai fazer por nós o que nos é possível fazer. Esther então toma uma decisão, convoca jejum a todos os judeus, e todo o povo vai jejuar, por 3 dias, vamos jejuar, e eu vou à presença do rei. Mas calma, tem um problema. A lei dizia o seguinte, que ninguém podia estar na presença do rei, se apresentar diante do rei sem ser convocado, autorizado, sob pena de morte. Então ela disse: a minha tarefa é árdua, precisamos estar em jejum, em oração, precisamos estar de prontidão, porque a minha vida vai estar em risco. Deixa eu abrir um parênteses para lembrar vocês: o rei era apaixonado por ela. O rei amava tremendamente a Esther. Esther, o texto sagrado diz que Esther se colocou no pátio, em pé no pátio, diante da sala do trono. Quando o rei a viu, ele sabia que se ele hesitasse, ela seria morta. O texto diz que ele toma o seu cetro de ouro e estende na direção dela, dando ok. E então ela se aproxima. E ele pergunta: o que te traz aqui? O que você quer? Pode me pedir o que você quiser, que até a metade do meu reino será seu. O que você quer? Ela diz o seguinte: eu quero convidar o rei para um banquete, junto com Amã, na minha casa. O rei: ok, sem problema. E ela, nas minhas palavras, e lá eu vou abrir o meu coração sobre qual o meu problema, qual o que eu quero, etc e tal. Uau! Ela não adiou, ela planejou. Ela não adiou, ela preparou. Eu digo o seguinte: Deus vai te dar estratégia quando Ele requerer algo de você. Deus vai te dar estratégia. Deus vai te dar caminhos. Deus vai dizer como fazer. Não se precipite, não se preocupe. Deus vai te dizer como fazer, onde fazer, a hora de fazer. Meus irmãos, deixa eu abrir outro parênteses para que a história vá dar um pouco mais de sentido para vocês. Não digo sentido, mas tinha algo que já tinha acontecido e que o rei não sabia. E que história é essa? Um belo dia, antes de tudo isso, gente, Mordecai estava lá na praça e ele ouviu alguns homens conspirando contra o rei, conspirando contra a vida do rei. E o que Mordecai faz? Mordecai faz o rei saber que havia aquela conspiração e deu nomes. E as autoridades tomaram providências,
liquidaram com a conspiração e foi tudo resolvido. Mas tem um detalhe: o rei nunca soube quem tinha descoberto a conspiração. As autoridades tomaram as providências, mas não contaram com detalhes para o rei que Mordecai tinha sido responsável. Bem, sabe, nessa noite, antes do rei ir para a festa com a rainha, o texto sagrado diz que o rei não conseguiu dormir. O rei ficou incomodado. Tinha alguma coisa que o incomodava muito. Ele não conseguia dormir. Ele chamou os seus escribas, né? Não eram escribas, né? Mas enfim, aqueles que eram responsáveis pelos relatos, pelos registros de tudo que acontecia no reino. E ele pediu que eles esclarecessem sobre aquela conspiração. Aquilo estava incomodando ele. Eu não sei por que isso está me incomodando, não me deixou dormir. Chamou, me conte a respeito, como é que foi isso. E eles contaram tudo para ele, inclusive quem tinha sido responsável por salvar a vida do rei. Tinha sido Mordecai. Mordecai. Aí ele falou assim: e o que fizeram com esse homem? Qual foi? Que de bom ele recebeu? Qual foi a honra que deram a esse homem que salvou a minha vida? E a resposta foi: nenhuma. 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 Isso não está certo. Isso não está certo. Manda a Amã vir aqui. Chamou a Amã. Amã, me ajuda. Eu preciso honrar um homem importante. Como você me diria, qual a forma, como eu devo honrar esse homem? Amã, lembra? Principal do reino. Amã, próximo do rei. Ele pensou consigo mesmo: sou eu. E aí, meus irmãos, mais uma vez a gente vê a vaidade, o orgulho e a soberba desse homem. Ele disse assim: ó rei, vista esse homem das vestes reais, das suas vestes. Coloque na cabeça desse homem a sua coroa. Que ele coloque ele sobre o seu cavalo e faça-o passear pela praça para ser honrado e reconhecido por todos os súditos. O rei: boa ideia. Boa ideia. Pois bem, providencie tudo e chame Mordecai. Ele só não caiu duro para trás, mas ele: vamos honrar Mordecai, porque eu descobri que ele salvou a minha vida. E a Amã teve que engolir seco. E o texto diz que ele foi obrigado a fazer. Vestiu Mordecai, colocou a coroa sobre a cabeça de Mordecai, colocou sobre o cavalo do rei e ainda passeou com ele no meio da praça, e todos ovacionavam Mordecai. O cara que não se curvou diante dele. E agora ele está puxando o cavalo de Mordecai. Mais uma história que vocês não sabem ainda. Claro que a maioria já sabe. Mais uma história de entrelinhas. Mordecai, Amã, o ódio era tanto que ele falou assim: se tem um judeu que eu quero matar, é o Mordecai. E sabe o que ele já estava fazendo? Ele mandou fazer uma forca e colocou lá perto da casa dele.
uma grande forca. Nessa forca, eu faço questão de enforcar Mordecai. Agora já não sabia mais bem o que fazer, né? Agora não sabia mais bem o que fazer. Pois bem, lá foram os dois para a casa da rainha. Serviram o banquete, tomaram vinho, beberam, e de repente o rei, aí eu já estou lá no capítulo 7, o rei pergunta: qual é o seu pedido, minha querida? Penso eu que foi minha querida. Qual é o seu pedido? E ela disse: eu peço pela minha vida, porque fomos vendidos com o propósito de nos matar e nos aniquilar, pois sou judia. E ele perguntou: mas quem é o vosso inimigo? Quem é o vosso inimigo? Quem fez isso? Eu imagino que a mãe já devia estar com as orelhas vermelhas, né? Imagino que já devia estar com a orelha pegando fogo. E ela disse: Amã. Amã. Está no capítulo 7, depois vocês vão ler isso. Verso 3, até o verso 6, 7, 8 e 9. Amã. Ele é um homem que planejou simplesmente por ódio contra o meu povo, contra mim. O texto bíblico diz que o desconcerto do rei foi tamanho que ele saiu porque ele não conseguiu ficar na presença ali deles. Ele saiu para poder respirar. É o homem de minha confiança. Alguns dos seus auxiliares chegam diante do rei e dizem assim: olha, meu rei, Mordecai, Amã, puxa, primeira vez, né? Fui longe, primeira vez. Amã construiu uma forca lá perto da casa dele para enforcar Mordecai. O rei suspira fundo e o decreto foi: enforquem Amã na própria forca. Enforquem Amã na sua própria forca. Mas ainda restava um problema. O decreto do rei não pode ser desfeito. O decreto já tinha sido lançado para as províncias. E então surge uma solução. E a solução foi: ele fez outro decreto, dizendo assim, que todo judeu tem o direito de se defender, e defender a própria vida, sua casa e sua família. Não anulava o anterior, mas mudava uma lei de cima para baixo. E os judeus se defenderam. Mas eu quero ainda acrescentar algo muito lindo nessa história, que está no capítulo 8, que me chamou a atenção. Esse eu quero ler com vocês, para vocês. Porque depois do ocorrido, a ordem do rei foi que Mordecai novamente fosse honrado. Eu vou ler apenas o verso 15 do capítulo 8. Amém? Olha que texto que me fez pensar. Então Mordecai saiu da presença do rei com veste real, azul celeste e branco, como também com grande coroa de ouro
e manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Amém? Prestaram atenção no detalhe? Não era uma roupa qualquer. Não era uma roupa qualquer. Ele foi vestido de azul, púrpura, um manto de linho fino e uma coroa sobre a cabeça. Meus amados, eu trago essa palavra hoje para dizer para vocês que Deus tem propósitos de vitórias e de conquistas. Mesmo que no transcorrer, mesmo que na caminhada, você tenha que enfrentar os amãs, mesmo que você tenha que enfrentar inimigos, mas eu quero te dizer que todos os nossos inimigos são inimigos do Senhor. Os nossos inimigos cairão por terra. E eu quero te dizer o seguinte, que ao final da tua história há vestes celestiais te esperando. Que ao final da tua história, por mais árdua que ela seja hoje, imagina o sofrimento de Mordecai naqueles dias, imagina o sofrimento do povo sabendo daquele decreto, sem poder sair de casa, olhando para trás o tempo todo, mas eu quero te declarar, não importa, talvez o deserto que você esteja passando, trilhando hoje, se você é fiel, se você está no propósito, Deus te espera com vestes reais. Há uma coroa te esperando, me esperando, com pedrinhas. Em nome de Jesus, não temas. Sabe por que você está aqui? Porque Deus tem um propósito para você e para a sua família. Deus tem propósito para você e para a sua casa. Deus tem propósitos. E propósitos de conquista e de vitória. Propósitos reais, sobrenaturais, meus irmãos. Essa é uma história linda. E olha, na beleza dessa história, eu não tenho dificuldade de dizer, alguns teólogos dizem que esse texto não é necessariamente bíblico, porque não tem a palavra Deus em todo o seu texto. Mas dizer que não tem Deus nessa história é uma loucura maior ainda do que não ter a palavra. É muito sobrenatural de Deus. Às vezes, meus irmãos, nós ficamos procurando aquilo que é, digamos, talvez tabulado, aquilo que é tradição, mas olha, o que Deus tem para fazer na tua vida independe dessas coisas, depende de fidelidade, depende de você crer, de você se colocar na rota certa. Esther não fugiu da responsabilidade mesmo correndo risco de vida. Mordecai não se curvou diante de um qualquer, mesmo correndo risco de vida. Mas aqueles que se levantaram contra Esther, contra Mordecai e contra você, vão cair por terra. Vão cair por terra, porque maior é aquele que está conosco, que trabalha enquanto dormimos, que trabalha e que age por nós quando indefesos nos sentimos. Em nome de Jesus, eu quero que você hoje saia daqui mais corajoso do que entrou, mais determinado do que entrou, que você saia daqui sabendo que você não é um João ninguém, que você não, você é filha do rei, talvez rainha ou rei, não importa, mas eu digo, você é especial, e Deus tem propósito para você e através de você. Vidas foram salvas pela ação de Mordecai e de Esther. Vidas sejam salvas pela nossa ação, em nome de Jesus. Sim, essa é a palavra que eu trago nessa noite. Então, em nome de Jesus, você veio aqui para ouvir que Deus tem propósito na sua vida.
E você, Deus está olhando para você. Deus está capacitando você. Deus está agindo por você. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus faça algo novo e sobrenatural na tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus.